Hoje seria, acho que a 10ª ou 11ª pregação só no Salmo 37. Então eu resolvi dar um tempinho para esse salmo, né? E como no domingo foi pregado acerca de intercessão, fiquei com vontade de pregar em Colossenses capítulo 2, versículos 1 até o 5. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Dizem que tudo vale no amor e na guerra. Não sei se vocês conhecem esse ditado, mas é o que dizem. Tudo vale no amor e na guerra. Mas isso não é exatamente verdadeiro. Não é verdadeiro que tudo vale no amor e na guerra. Porque o amor, como a palavra de Deus o define, e a palavra de Deus define o amor como sendo a obediência à lei de Deus, o amor, por definição, impõe restrições sobre nós. O amor impõe obrigações, as obrigações dos mandamentos da lei de Deus sobre todas as pessoas, em todos os aspectos e circunstâncias das suas vidas, inclusive a guerra. Não vale tudo no amor e na guerra, porque Deus não permite que valha tudo no amor e na guerra. Isso quer dizer, por exemplo, que existem guerras justas e guerras injustas. A palavra de Deus, por incrível que possa nos parecer, ela afirma a necessidade da guerra. Mas nem toda guerra é uma guerra correta. Nem toda guerra é uma guerra justa. Nem toda guerra é uma guerra que está de acordo com o amor. Porque a guerra tem que ser lutada conforme o amor, que é a lei de Deus. Há guerras justas e há guerras injustas. E havendo guerras injustas, isso quer dizer que há crimes e pecados cometidos no meio da guerra. E até mesmo no meio de uma guerra justa, há crimes e pecados que muitas vezes são cometidos, que são condenados e punidos por Deus na sua lei. A igreja pode se tornar culpada de lutar em guerras que não são suas. A igreja foi chamada para a guerra, mas não para toda a guerra. A igreja pode se tornar culpada, em alguns sentidos, se tornou culpada de lutar em guerras que, segundo a determinação de Deus, são guerras que não pertencem a ela. São guerras que são indignas dela. São guerras que são injustas para ela. Ou ainda,
a igreja cristã, estando envolvida na guerra para a qual ela foi chamada, ela pode se tornar culpada de cometer crimes de guerra, de pecar enquanto guerreia. Veja, ela foi chamada sim para a guerra, para o combate, mas o combate da igreja não se dá pelas armas e não se dá pela militância política. Por exemplo, essa não é uma guerra que pertence à igreja. A igreja não foi chamada para pegar em armas e nem para fazer militância política. Não foi para isso que Jesus chamou a igreja. Porque, afinal de contas, as armas do nosso combate, conforme Paulo escreveu aos Coríntios, as armas da nossa milícia não são armas carnais, ou seja, não são armas que podem ser manejadas pelos incrédulos. As armas do combate para o qual a igreja foi chamada não são armas que podem ser manejadas por qualquer incrédulo por aí. Armas físicas podem ser manipuladas por qualquer um, inclusive pelos maiores criminosos que podem existir por aí, né? A militância política pode ser exercida pelos maiores corruptos da nação. Então, armas físicas e a militância política não são armas que pertencem à igreja, porque as armas da igreja são espirituais, não são carnais. São armas poderosas em Deus. São armas que apenas os crentes podem usar. Armas apenas que os crentes em Jesus têm o dever e têm o privilégio de manejar e de manusear. E com isso eu não estou dizendo que os cristãos não possam ser militares. Eu não estou dizendo que os cristãos não podem ser políticos. Eu não tenho nenhuma restrição contra um crente que seja militar ou contra um crente que queira ser político. Um cristão pode ser um militar, um cristão pode ser um político, mas isso não quer dizer que a missão da igreja seja pegar em armas e fazer militância política. Porque um cristão também pode ser pedreiro, né? Mas do fato de que existem cristãos pedreiros, isso não quer dizer que a missão da igreja seja assentar tijolos. Existem cristãos encanadores, mas disso não se segue que a missão da igreja é consertar encanamentos. Existem cristãos mecânicos, mas isso não quer dizer que disso não se segue que a missão da igreja é consertar carros, né? Então existem cristãos pedreiros, mecânicos, encanadores, militares e políticos. Mas o simples fato de que existem cristãos que exercem essas funções, daí não se segue que a missão da igreja é consertar encanamentos, consertar carros, assentar tijolos, pegar em armas e fazer militância política. Um cristão pode exercer qualquer profissão digna, mas a missão da igreja não é determinada pelas ocupações profissionais dos crentes. A missão da igreja neste mundo é determinada única e exclusivamente por Jesus. Logo, um cristão pode seguir a carreira militar, pode seguir a vocação política, mas a missão da igreja não é se engajar nem no combate militar e nem na militância política. O combate da igreja é um combate espiritual, no qual mesmo o armamento mais pesado e sofisticado e mesmo a panfletagem política mais viral que possa existir
não causa nenhum dano ao reino das trevas. Há um tempo atrás, alguém mandou no grupo da igreja um pequeno vídeo, em que um determinado pastor fazia campanha para que os crentes boicotassem uma determinada marca de sabão em pó, porque essa marca fez tinha uma propaganda na época em que essa marca estava dizendo que meninos também podem brincar de trocar fralda de boneca. E quando eu vi o vídeo, eu fiquei irritado. Tem coisas que me deixam fora do sério, tem coisas que me irritam profundamente. Porque, em primeiro lugar, esse vídeo é lá de 2017. Não é nem atual. Mas tudo bem. O problema é que a fala do pastor dava a entender o seguinte: olha, a forma como nós lutamos para defender a família, para defender os nossos filhos, sabe como é que nós lutamos? É indo ao mercado e escolhendo uma outra marca que não o Omo como sabão em pó. É assim que nós derrotamos os inimigos que querem destruir a família. É assim que nós lutamos que nós derrotamos aqueles que querem fazer dos nossos filhos meninos, meninas, e das nossas filhas meninas, meninos. É indo no mercado e a gente vê a marca Omo e a gente diz: não, eu não vou comprar o Omo, eu vou comprar qualquer outra marca. Isso me deixa irritado, porque eu penso: o que isso vai fazer? Ainda que a gente conseguisse lá em 2017, tivesse levado a Omo à falência, as crianças estariam mais seguras hoje? Elas estariam sendo menos doutrinadas na escola hoje? Não, né? Boicote, a gente pode boicotar a marca que quiser, mas Deus não chamou a igreja para boicotar marca A, B ou C. Porque isso não. A questão do homossexualismo, dessa propaganda homossexual, dessa pressão para fazer das crianças homossexuais e qualquer outra coisa, isso é algo espiritual, né? E o que um boicote a uma marca pode contra algo espiritual? Não pode nada, né? O que o boicotar a Omo vai fazer o diabo? Opa, não, eu não vou mexer com os crentes, porque agora os crentes não estão mais comprando a Omo. Sim, e daí? O diabo tá rindo dos crentes. Porque ele pensa: pô, vocês têm na palavra de Deus armas poderosas contra mim, e vocês rejeitam essas armas para usar as armas que os incrédulos usam. O diabo está rindo dos crentes. Está rindo desse pastor lá em 2017. O combate da igreja é um combate espiritual. E nesse combate, mesmo o armamento mais pesado, né? Qual é o exército mais poderoso da Terra? O exército americano, né? Pensa nas armas mais sofisticadas que o exército americano tem à sua disposição.
Essas armas não podem nada na guerra espiritual. Pense na panfletagem política mais viral que possa existir. Né? Esse pessoal que trabalha com isso, né, faz uma postagem lá no Instagram, ou faz um vídeo no TikTok, no YouTube, e aquilo ali viraliza de tal forma. A panfletagem política mais viral que possa existir não pode nada contra o reino das trevas. O diabo ri zombeteiramente dos crentes quando os crentes pensam que eles vão conseguir alguma coisa com a panfletagem política. O diabo vai dizer, vocês apoiam aquele cara, né? Pois é, aquele cara é meu, sabia? Ele não é crente. E aquele outro que diz algumas coisas que parecem ser de crentes, não, ele também não é crente. Ele é meu também. Ele me serve. Todos eles me servem. E vocês estão achando que eles podem alguma coisa? Eles não podem nada. Todos eles são meus. Eu domino sobre eles. Eu ceguei os entendimentos deles para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. Isso é 2 Coríntios 4, se eu não me engano. Eu domino sobre eles. E vocês acham que eles podem me derrotar? Nessa pregação, o profeta Zacarias fala a você e a toda a igreja, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. E perceba que eu não estou dizendo que a fé cristã não possua implicações para a vida militar, para as escolhas políticas e para todas as demais áreas da vida. É claro que a fé cristã, que a fé em Jesus, implica o abandono da cosmovisão própria do império das trevas e da adoção da cosmovisão própria do Filho de Deus, uma cosmovisão que é segundo Jesus, segundo a palavra de Deus, e isso é algo totalizante sobre a vida, sobre todos os aspectos da vida. A fé em Jesus, sim, tem implicações para as escolhas políticas. Mas do fato de que a cosmovisão cristã tem implicações para as escolhas políticas, não significa que a batalha da igreja se dá no nível da militância política. Porque a cosmovisão cristã também possui implicações, por exemplo, para a matemática. Né? Por exemplo, se eu trabalho no comércio e vem um cliente, ele paga pelo serviço que eu estou oferecendo, ou pelo produto que eu estou vendendo, e ele me dá dinheiro a mais. Né? O produto custa R$ 49,50, ele me dá uma nota de R$ 50. Qual é a implicação matemática da cosmovisão cristã? Que eu devo fazer a subtração correta, né? R$ 50 menos R$ 49,50, eu devo dar 50 de troco. Então a cosmovisão cristã possui implicações para todas as áreas da vida, inclusive da matemática. Mas isso não quer dizer que o combate da igreja se dá no nível da matemática. A cosmovisão cristã também possui implicações para o modo como nós usamos os recursos naturais criados por Deus. Mas disso não se segue que a missão da igreja seja fazer campanhas para salvar a Amazônia ou para preservar as espécies ameaçadas de extinção. Né? Jesus não criou a igreja para que a igreja faça bandeiras para dizer salvem as baleias que estão sendo extintas. Não é essa a missão da igreja. A missão da igreja é garantir que a cosmovisão totalizante do Evangelho se espalhe pelo mundo.
e seja adotada pelas nações, como Jesus ordena na grande comissão. Né? Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações. A missão da igreja é ir para as nações e fazer discípulos. Literalmente, discipular as nações. Ensinar as nações a obedecerem a Jesus. A antiga aliança era para que Israel aprendesse a obedecer a Deus. A nova aliança é para que todo mundo aprenda a obedecer a Deus. Aprenda a obedecer a Jesus. Então, essa é a missão da igreja. E o combate da igreja é exatamente para que isso venha a ocorrer. Para que isso se torne uma realidade. Isso quer dizer, então, que o combate militar, a militância política, estão abaixo e estão aquém da igreja. Não são guerras dignas da igreja. Não são guerras próprias da igreja. Como é que a igreja vai discipular, como nós dissemos antes, as nações para que elas se submetam a Jesus? Qual é o mecanismo pelo qual a igreja vai conseguir executar a missão que Jesus deu para a igreja? Parte da batalha que a igreja luta é a oração, é a intercessão. Outra parte é o ministério da palavra. Mas essa noite nós vamos nos dedicar à oração. Você quer que a igreja seja bem-sucedida na sua luta para ensinar as nações a obedecerem a Jesus? Então combata o combate para o qual Deus chamou a igreja. Esse combate espiritual, essa guerra espiritual. Combata em oração. Ore por essa missão. De acordo com o texto aqui, são 3 alvos específicos de oração. Obviamente existem muitos outros alvos de oração em outras passagens bíblicas, tá? Mas nesses versículos aqui, e nós lemos os primeiros 5 versículos, né, do capítulo 2, mas de fato na nossa pregação a gente vai nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2, tá? Os temas pelos quais a igreja e pelos quais você deve orar é o fortalecimento da igreja, a união da igreja e o discernimento espiritual da igreja. Você deve combater espiritualmente para que a igreja seja fortalecida, experimente união e tenha discernimento. Porque apenas uma igreja que for forte, unida e cheia de discernimento, apenas essa igreja será capaz de cumprir a missão que Jesus deu a ela. Uma igreja fraca, uma igreja desunida e uma igreja que não tem discernimento nenhum, essa igreja jamais vai cumprir a grande comissão. Uma igreja fraca, desunida e sem discernimento é uma igreja cujas portas não resistirão contra o inferno.
Porque Jesus disse o contrário, né? Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, se a igreja for fraca, desunida e sem discernimento, são as portas da igreja que não prevalecerão contra o inferno. O único modo pelo qual as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja é se a igreja for forte, unida e cheia de discernimento espiritual. Então, eu pergunto de novo, você quer que a igreja seja bem-sucedida na sua missão de discipular as nações, de conquistar as nações para Cristo, de cumprir a grande comissão? Você quer que a igreja seja bem-sucedida nessa missão? Então não perca tempo com guerras que não são as tuas, com guerras para as quais Deus não te chamou. Use o teu tempo para guerrear as guerras para as quais Deus te chamou. Combata em oração, pelo fortalecimento, união e discernimento da igreja. Depois dessa longa introdução, que foi um tanto quanto abrangente também, que focou especialmente o aspecto negativo, só nos resta agora então entrar no texto e entendê-lo e derivar desse texto aqui algumas implicações positivas. E como eu disse antes, embora nós tenhamos lido 5 versículos, para dar o contexto maior, nós vamos apenas nos dedicar aos versículos 1 e 2. Tá? Vamos situar aqui o capítulo 2. Nós estamos na seção da carta de Paulo aos Colossenses, na qual Paulo está expondo o seu ministério a favor dos próprios colossenses. E isso apesar do fato de que os colossenses jamais chegaram a conhecer Paulo pessoalmente. Porque Paulo não foi o fundador da igreja de Colossos. O fundador da igreja de Colossos aparece no versículo 7 do capítulo 1. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Paulo passou uma grande temporada pregando na cidade de Éfeso, e enquanto Paulo estava pregando na cidade de Éfeso, vários dos discípulos de Paulo foram às cidades ali perto de Éfeso e foram pregando o evangelho. E Epáfras foi um desses, e Epáfras chegou em Colossos. E Epáfras chegou em Colossos, pregou o evangelho, e algumas pessoas converteram lá. Então, Epáfras é o fundador da igreja de Colossos. Epáfras também, provavelmente, é o fundador da famosa igreja de Laodiceia, que fica pertinho de Colossos. E logo que a gente pensa em Laodiceia, a gente já pensa em coisa ruim, né? Porque Apocalipse 3, né? Uma das piores igrejas lá do Apocalipse é a igreja de Laodiceia. Daqui a pouco nós vamos tratar dela, mais para o final da pregação. No versículo 1, olha só o que Paulo diz. Eu quero que vocês saibam quão grande combate tenho por vocês e pelos que estão em Laodiceia e por todos quantos não viram o meu rosto em carne. Paulo faz questão de que os colossenses saibam quão grande combate espiritual ele enfrenta a favor deles. A favor dos colossenses, a favor dos laodicenses, os de Laodiceia, e a favor de todos aqueles que jamais o viram pessoalmente. Laodiceia, né? Por todos os que estão em Laodiceia. Paulo demonstra estar preocupado com essas pessoas, com os colossenses e com os laodicenses. Por isso mesmo, ele faz questão de dar a conhecer a essas pessoas o combate dele a favor deles. É mais ou menos quando você
sabe que um irmão está enfrentando um problema sério, um problema grave, e você diz para ele, olha, irmão, eu tô orando, eu continuo orando por ti. Né? Por que você fala isso? Você fala isso para dar a conhecer aquela pessoa que você está com ela, que você se preocupa com ela, que você está combatendo em oração por ela. Esse é a intenção de Paulo aqui nesses versículos. Dar a conhecer a eles esse grande combate que ele estava tendo por eles. A razão pela qual Paulo estava preocupado é que havia uma heresia que estava entrando na igreja de Colossos e provavelmente também na igreja de Laodiceia. E por isso mesmo, então, ele diz, olha, eu estou guerreando por vocês, eu estou combatendo por vocês. Tá? E o combate espiritual de Paulo se dava em duas frentes. A primeira frente era a pregação e a exposição da Escritura, e a segunda frente era a oração. Mas qual é o valor da pregação de Paulo se os colossenses e os laodicenses jamais viram Paulo pregar? Qual é o valor dessa pregação aqui para aquelas pessoas que jamais ouvirem ela? Para aquelas pessoas que não estão presentes aqui. Né? Qual é o valor da pregação de Paulo para os colossenses, para os laodicenses, se eles jamais viram Paulo? Se eles jamais ouviram a pregação de Paulo? A resposta é simples. Paulo condensou, resumiu a sua pregação contra a heresia que estava entrando naquelas igrejas nessa carta que ele escreveu aos Colossenses. Essa carta aqui é um manifesto do combate espiritual de Paulo. A pregação de Paulo, o combate que se dá por meio da pregação e, consequentemente, por meio da escrita dessa carta aqui, aparece no capítulo 1, versículos 28 e 29, né? A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, que apresentemos todo homem, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo, segundo a sua eficácia que opera em mim, poderosamente. A batalha da palavra aparece nos versículos 28 e 29. Nos versículos 1 e 2 é a batalha da oração. Mas antes de falarmos da oração, é necessário percebermos a palavra que Paulo usa para descrever o combate aqui. Né? Aparece o versículo 29, combatendo, e aparece aqui no versículo 1, grande combate. Que palavra é essa? Essa palavra é a palavra agon, no grego. Essa palavra, no período anterior ao Antigo Testamento, se referia a uma competição de luta. Mais ou menos como as competições de UFC nos nossos dias. Agora já não é tanto, né? Talvez há uns 10 anos atrás, um pouco menos, o UFC no Brasil foi uma febre, né? Todo mundo estava querendo ver as lutas do UFC. Essa palavra se refere a um tipo de luta física. Você diria que as tuas orações a Deus podem ser comparadas a um combate? A uma luta? Como quem luta fisicamente contra um inimigo? Você diria que são assim as suas orações? Um combate?
uma luta, uma guerra? Ou as suas orações são como um domingo de manhã ensolarado no qual você resolveu dar um passeio no parque? Como são as suas orações? São esse combate? Ou é um passeio no parque, descuidado, despreocupado? Como são as suas orações? Imagine você um lutador de UFC, já que essa é a imagem evocada pela palavra grega agon, né? Se um lutador de UFC não levar a sério o seu preparo e o seu treinamento, ele tem alguma chance de ganhar? Provavelmente não, né? Ele tem uma luta agendada, mas ele não está no treinamento dele. Ele pensa, não vou treinar, vou descansar aqui, não vou cuidar da minha dieta, vou comer qualquer coisa que eu quiser. Não vou me preocupar com o meu condicionamento físico nem nada. Esse cara não tem nenhuma chance de ganhar a luta. E se no meio do combate, esse lutador agir de forma descuidada, se ele não levar a sério o seu oponente, se ele estiver lutando como se estivesse passeando no parque, certamente ele vai ser nocauteado. Ele vai ser derrotado na luta. Assim também é a tua vida de oração. Se as tuas orações são improvisadas, se as tuas orações são feitas sem o devido temor, sem o devido cuidado de que você está no meio de uma guerra, se as suas orações são feitas de formas descuidadas e despreocupadas, feitas como se você estivesse passeando num parque no domingo ensolarado de manhã, você já foi derrotado? E o pior é que você nem percebeu que já foi derrotado. Você é como Bruce Willis naquele filme Sexto Sentido. Porque no final a gente descobre que o Bruce Willis ele estava morto o tempo inteiro. Ele só não sabia que estava morto. Você já foi derrotado e nem percebeu que já foi derrotado. As tuas orações a Deus devem ser feitas tendo a consciência de que você está num campo de batalha. Você não está num parque bonito, passeando, numa manhã ensolarada de domingo. Não, você está num campo de batalha. Você está num campo minado. Em que se você pisar no lugar errado, o chão vai explodir e você vai morrer. Você está num campo minado e cheio de inimigos, dentre os quais o mundo, o diabo e a tua própria carne. E esses teus inimigos querem a tua morte. Eles não querem apenas te machucar. Eles não querem apenas te ferir. Eles querem te matar.
se você se descuidar por um segundo sequer, o mundo, o diabo e a tua própria carne vão obter vantagem sobre você e você terá sido derrotado, pelo menos naquela instância ali. Então, não ore a Deus de forma descuidada e despreocupada. Ore a Deus como Paulo ora aqui. Tendo consciência desse combate, tendo consciência de que você está lutando, de que você está guerreando. Não ore a Deus de forma improvisada. Não ore a Deus sem o devido preparo, sem o devido temor. Porque pensa só, se eu tivesse que comparecer diante de um juiz para argumentar a favor da minha causa, seria sábio eu me preparar, né? Não seria nada sábio eu pensar, não, quando eu chegar lá na frente do juiz, eu vou improvisar o que eu vou falar na frente do juiz. Mesmo os advogados mais preparados que existem, eles não improvisam as suas falas. Eles escrevem tudo aquilo que eles vão falar na frente do juiz. Mesmo o advogado mais bem preparado que existe, jamais pensa, bom, na hora H eu vou improvisar aquilo que eu vou falar e seja o que o juiz quiser. Não. Ele vai pensar exatamente nas palavras que ele vai dizer. E ele vai pensar e ele vai escrever. Se essa é a sabedoria com a qual nós devemos nos apresentar diante de um juiz humano, será que a nossa preparação deveria ser menor quando nós nos apresentamos diante do juiz divino? Porque parte do temor a Deus é isso, né? É saber que quando nós vamos orar a Deus, nós estamos nos apresentando diante de Deus. E se eu considero Deus santo, e santo aqui deve ser entendido como estando separado do restante da criação, se eu entendo que Deus não é igual a mim, se eu entendo que Deus não é igual a qualquer outra pessoa com a qual eu posso conversar, eu vou entender que as palavras que eu vou dizer na presença de Deus devem ser palavras pensadas. Salomão afirma o seguinte, olha, tu estás na terra e Deus está nos céus. Então sejam poucas as tuas palavras. É como se Salomão estivesse dizendo, olha, tu não sabe muito bem aquilo que tu vai falar, porque tu está na terra, Deus está no céu. Em outras palavras, Salomão está dizendo, pensa bem naquilo que tu vai falar diante de Deus. Deus não é o teu amiguinho, o teu companheirinho, que tu pode chegar diante dele e falar qualquer coisa. Pensa bem naquilo que tu vai falar diante de Deus. Não improvise as tuas orações. Raciocine bem o que eu vou pedir para Deus e como eu vou pedir para Deus. E não há nada melhor do que repetir a palavra de Deus para o próprio Deus. Né? Então, por exemplo, eu estou lendo a Escritura e eu encontro um versículo, uma passagem que se aplica a uma situação que eu estou vivendo, ou então uma situação que eu sei que outra pessoa está vivendo,
Eu pego e anoto aquela passagem, eu digo, olha, essa passagem aqui eu posso usar ela para orar a Deus acerca desse assunto. Porque imagina só, se eu entro na presença de um juiz humano e eu posso citar na presença desse juiz humano uma decisão que esse mesmo juiz já proferiu em outra circunstância, semelhante à minha, esse juiz não pode negar o meu pedido, né? Ou eu estou dizendo, olha, senhor juiz, meritíssimo, o senhor se lembra daquela decisão que o senhor tomou naquele outro caso lá? Ele vai dizer, sim, eu lembro. Pois é, o meu caso é semelhante. O senhor mudou de opinião, por acaso? Use a palavra de Deus como base para as suas orações a Deus. Devote tempo às suas orações a Deus. Se eu não devoto tempo, é porque aquilo não é importante para mim, né? Por que muitas separações ocorrem? Porque ou o marido ou a mulher começam a devotar pouco tempo ao seu cônjuge. Por que ocorre essa separação? Exatamente porque quando a pessoa percebe que o seu marido, a sua esposa, está devotando pouco tempo, o que aquela pessoa está demonstrando é o seguinte, olha, tu não é muito importante para mim. Né? O homem que prefere ficar mais tempo com os seus amigos do que com a sua mulher. Ele está mostrando para a sua mulher o seguinte, olha, os meus amigos são mais importantes. Eu dou mais importância aos meus amigos do que a ti. E a mulher pensa, bom, então eu não quero ficar com um homem que não me dá valor. Né? Então, o tempo que se devota, o tempo que nós devotamos a alguma atividade, demonstra o quão importante é aquela atividade para nós. Então, se aquilo que você está pedindo a Deus é importante, você deve devotar tempo a isso. Do contrário, você até vai dizer, Senhor Deus, isso aqui é muito importante para mim, mas eu só vou gastar 1 minuto de oração ou 5 minutos de oração por isso, e daí depois eu vou fazer qualquer outra coisa. Deus vai dizer, tá bom, tu está dizendo que é importante, mas tu não está demonstrando que é importante. Para que eu vou te dar aquilo que tu está pedindo se de fato não é importante? Deus não dá tanto valor às palavras. Deus quer que as nossas ações demonstrem a validade das nossas palavras. Né? Não adianta de nada eu cantar ou dizer a Deus que eu amo Ele, mas logo depois desobedecer Ele. Né? Porque Jesus disse, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. As minhas palavras de amor a Jesus serão provadas pela minha obediência a Jesus. De novo casamento, né? A mulher diz que ama o seu marido, mas ela não... Ela faz questão de desagradar o seu marido. Ou então o homem diz para a mulher que ele a ama, mas ele faz questão de desagradá-la. Bom, as ações estão mostrando que aquelas palavras ali não têm valor nenhum. Então devote tempo às suas orações a Deus, sabendo que de Deus depende a tua vitória em toda e qualquer circunstância que você está vivendo. Ore a Deus com toda a tua capacidade intelectual, com toda a tua capacidade mental. É muito comum nós orarmos e de repente a gente percebe que a gente parou de orar e está pensando em outra coisa.
né? Quantos aqui já tiveram essa experiência? A gente está orando, daqui a pouco a gente percebe, pô, eu estou pensando em outra coisa. Isso ocorre, e eu não estou dizendo, isso já aconteceu várias vezes, isso ocorre exatamente porque nós não estamos usando toda a nossa capacidade mental, toda a nossa capacidade intelectual na oração. É por isso que a nossa mente, de repente, começa a voar. Porque quando a gente está prestando atenção em uma coisa, a gente presta atenção naquela coisa. Me lembrei de uma coisa aqui, mas eu não vou usar isso como exemplo. Mas, de qualquer modo, se a gente quer prestar atenção, a gente vai prestar atenção. Então, a única razão pela qual a nossa mente começa a voar é porque a gente não está devotando toda a nossa atenção à oração naquele momento. E, de repente, o segredo é não orar apenas a mente. Eu já percebi isso. O segredo, de repente, é pronunciar as palavras. A gente não precisa pronunciar as palavras de forma audível para outras pessoas, mas o simples mexer a boca, fazer menção das palavras com a boca, isso ajuda a centrar a mente naquele momento de oração. Tenha objetivos claros e específicos ao orar a Deus. Versículo 2. Para que os seus corações, aqui os corações dos colossenses e dos laodicenses, né? O combate de Paulo pelos colossenses e laodicenses é para que os corações deles sejam consolados e estejam unidos em amor em todas as riquezas, a plena certeza da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Tenha objetivos claros e específicos ao orar a Deus. E lute com Deus em oração a favor desses objetivos, como quem luta pela própria vida. O combate espiritual de Paulo aqui, nesse contexto, a favor dos colossenses e laodicenses, tinha 3 objetivos. O fortalecimento deles, né, para que os seus corações sejam consolados. No original aqui passa a ideia de ser fortalecido, né, para que eles sejam unidos, estejam unidos em amor, e para que eles tenham discernimento em todas as riquezas, a plena certeza da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Qual a razão pela qual os colossenses, os laodicenses, e nós podemos acrescentar aqui a igreja brasileira do século XXI, por que é que nós precisamos de fortalecimento, unidade e discernimento? A razão é porque os falsos ensinos, as falsas interpretações da Escritura, as heresias, elas enfraquecem a igreja, elas causam divisões dentro da igreja e elas minam a capacidade da igreja de discernir entre o bem e o mal. A igreja de Colossos e provavelmente a igreja de Laodiceia, essas igrejas estavam sendo invadidas pelos mesmos falsos mestres e elas estavam sendo seduzidas em direção à mesma heresia. Como os falsos ensinos, as falsas interpretações das Escrituras, as heresias enfraquecem a igreja, o combate de Paulo era exatamente para que Deus fortalecesse os corações dos crentes. E coração aqui, como nós já dissemos em pregações passadas, coração tem o sentido de toda a vida interior da pessoa. Coração diz respeito aos pensamentos, aos sentimentos, às vontades, às intenções da pessoa. Paulo estava orando para que os pensamentos, sentimentos, vontades e intenções dos crentes fossem fortalecidos por Deus. Em outras palavras, para que os pensamentos, sentimentos, vontades e intenções dos crentes fossem conformados à vontade de Deus, fossem transformados segundo a vontade de Deus.
esse também deve ser o teu combate em oração. Por si mesmo, pelos teus irmãos e por essa igreja. Para que tanto você quanto os demais irmãos sejam fortalecidos. Esse é o teu combate. Alguns estão enfraquecidos porque estão sendo influenciados por falsos ensinos, por heresias. Outros estão enfraquecidos por causa das suas lutas, por causa das suas tribulações. Outros ainda estão enfraquecidos por causa das muitas tentações que estão enfrentando e por causa das vezes em que cederam a essas tentações e pecaram contra Deus. Mas você não precisa saber o exato motivo pelo qual o teu irmão está fraco. O que você precisa fazer é combater em oração a favor de si mesmo e a favor dos teus irmãos, para que eles e você, para que todos sejam fortalecidos. Você também deve combater em oração para que tanto você quanto os teus irmãos estejam unidos conforme o amor de Deus, para que haja união no amor de Deus. E como nós afirmamos na introdução dessa pregação, o amor de Deus é o cumprimento da lei de Deus. Isso nós tiramos lá de Romanos 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Somente haverá verdadeira união quando todos estiverem compromissados com a obediência à lei de Deus. Então existirá a verdadeira união. Tanto união dentro da igreja local, como também união entre as várias igrejas locais. Somente haverá união nessa igreja quando todos aqueles que fazem parte dessa igreja estiverem comprometidos em obedecer à lei de Deus. Somente haverá união entre as várias igrejas que existem quando essas várias igrejas estiverem comprometidas em obedecer à lei de Deus. A igreja, tanto internamente, na igreja local, como também as várias igrejas, ela está dividida em tantas áreas, em tantas instâncias diferentes, e isso é o reflexo dos falsos ensinos e das falsas interpretações da palavra de Deus. No grego, a palavra heresia significa divisão. É isso que a palavra significa. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas acerca das obras da carne, quando Paulo cita heresias como uma das obras da carne, o sentido ali é divisão, desunião. Heresia passou a ser um termo técnico para se referir a uma falsa doutrina, exatamente porque uma das coisas que mais promovem a divisão é exatamente os falsos ensinos. A razão pela qual a igreja de Corinto estava dividida, havia divisões, uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outros diziam eu sou de Jesus. A razão pela qual havia essas divisões na igreja de Corinto é porque haviam falsos ensinos na igreja de Corinto. Havia falsos ensinos com relação à ressurreição, à doutrina da ressurreição. Isso Paulo trata lá em 1 Coríntios 15. Havia divisão com relação aos dons do Espírito. Isso Paulo trata em 1 Coríntios 12, 13 e 14.
havia divisões com relação à participação na ceia do Senhor. Isso Paulo trata lá em 1 Coríntios 11. Havia divisão com relação a o que nós devemos fazer com as carnes sacrificadas aos ídolos. Isso Paulo trata em 1 Coríntios 8, 9 e 10. Havia divisão sobre se é possível um homem manter um caso com a mulher do seu pai. Isso Paulo trata em 1 Coríntios 5. Era uma igreja completamente dividida, exatamente porque era uma igreja que estava repleta de falsos ensinos, de falsas interpretações da palavra de Deus. Aí um dizia, não, eu creio dessa forma. O outro dizia, não, eu creio dessa outra forma. Então ali já estava pronta a divisão. Então essa palavra heresia, que originalmente significava divisão, passou a ser um termo técnico para uma doutrina falsa, exatamente porque as doutrinas falsas são aquelas coisas que mais trazem divisão dentro da igreja. Então não é à toa que na carta em que Paulo combate a heresia, agora eu estou usando esse sentido técnico da palavra, né? Na carta que Paulo combate a heresia que estava invadindo a igreja de Colossos e de Laodiceia, não é à toa que nesse contexto Paulo está preocupado com as divisões que essa heresia causará na igreja. E é por isso que ele faz questão de informá-los de que ele está combatendo a favor deles em oração para que eles sejam unidos em amor. Não unidos ao redor de qualquer coisa, não. E Paulo está combatendo a favor deles em oração para que eles sejam unidos ao redor do amor, ao redor da lei de Deus, ao redor da obediência à lei de Deus. Então devemos combater em oração para que essa união de fato se manifeste. Para que todos aqueles que fazem parte dessa igreja sejam compungidos em seus corações, de modo que eles sintam a necessidade e a responsabilidade que Deus impôs sobre todos, de que todos obedeçam à sua lei. Além do amor, que é a obediência à lei de Deus, a união da igreja deve se dar ao redor do discernimento espiritual prático. Na metade do versículo 2 ali, em todas as riquezas a plena certeza da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Essa tradução aqui ficou muito embolada, né? Porque é difícil de entender o que de fato está sendo dito ali. A minha tradução aqui do versículo 2 é a seguinte: para que os seus corações sejam fortalecidos, unidos em amor e em toda abundante convicção inabalável, ou seja, o discernimento prático com referência ao conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Eu creio que a minha tradução aqui ficou um tanto quanto melhor do que a tradução que nós usamos aqui. Eu vou ler de novo. Para que os seus corações sejam fortalecidos, unidos em amor e em toda abundante convicção inabalável, ou seja, o discernimento prático com referência ao conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. A partir dessa tradução, é possível perceber que a união da igreja é controlada por dois princípios. O primeiro princípio controlador da igreja, o primeiro princípio controlador da união da igreja é o amor. E nós já tratamos disso. O segundo princípio controlador da união da igreja é essa abundante convicção inabalável. Nós temos aqui, no versículo 2, a palavra riquezas, né? Eu preferi traduzir o grego riquezas porque é esse o sentido. Riqueza é algo abundante. O sentido que Paulo quer dar aqui é de algo abundante, de algo que
que existe bastante daquilo. Uma convicção inabalável que é abundante. A fé cristã provê para os crentes uma convicção inabalável, ou seja, uma certeza que não é abalada. Uma certeza que não é abalada por nada neste mundo. Uma certeza que não é abalada nem mesmo pelas maiores tragédias da vida. Esses dias eu estava vendo, esses dias não, agora faz tempo já. Eu estava vendo a entrevista de um casal norte-americano que no passado se afirmavam crentes e inclusive escreveram várias canções de adoração a Deus, mas que desconstruíram a sua fé. Esse é um termo que está sendo bastante usado, né? As pessoas estão desconstruindo a sua fé em Deus, desconstruindo a sua fé em Jesus, e eles desconstruíram a sua fé em Jesus depois da morte do filho deles. O filho deles morreu e eles desconstruíram a sua fé. Ou seja, o filho deles morreu e eles abandonaram Jesus, porque o filho deles morreu. Esse casal não tinha essa convicção inabalável. Porque uma convicção inabalável é uma convicção que não se abala até mesmo quando há uma tragédia. E talvez a maior tragédia que possa ocorrer seja a morte de um filho, né? Porque o natural é que os filhos enterrem os seus pais. Isso que é o natural. É antinatural que um pai, que uma mãe enterre o seu filho. A convicção inabalável do Evangelho é tão inabalável que ela resiste à morte até mesmo de 10 filhos. Como ocorreu com Jó. Ele perdeu todas as riquezas, ele perdeu os seus 10 filhos e ele perdeu a saúde dele. Mas a convicção dele permaneceu inabalável. Ele lutou no meio dessa convicção, né? A gente percebe isso no livro de Jó. Ele diz, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está se passando com Deus que está permitindo todas essas coisas aqui, mas ainda no meio das lutas dele, ele permaneceu inabalável. Ele não agiu como a mulher dele sugeriu, né? A esposa de Jó disse, olha, amaldiçoa Deus e morre. Por que tu vai continuar sofrendo aí? Para que tu vai continuar sendo fiel a Deus? Tu não viu tudo isso que Deus fez contra a gente? A gente era rico, a gente tinha uma família grande, uma família abençoada. Todas as pessoas tinham inveja da nossa família. Né? As pessoas conversavam comigo e disseram, nossa, como a família de vocês é abençoada, vocês têm todos esses bens, vocês têm esses 10 filhos aqui, e tudo dá tudo sempre certo para vocês. E agora Deus faz isso. A gente perdeu tudo, a gente perdeu os filhos, e tu está doente agora aqui, tu amaldiçoa Deus e morre de uma vez. Mas Jó não se submeteu à sua esposa. Jó disse, não, eu sou o chefe nessa família.
Jó disse, eu não vou agir como Adão. Adão ouviu Eva. E olha só o que aconteceu com toda a raça humana. Não, eu não vou te ouvir, mulher. Eu te amo, mas eu não vou te ouvir. Eu não vou ouvir o teu conselho. A fé cristã provê para os crentes uma convicção inabalável, uma certeza que não é abalada nem mesmo pelas maiores tragédias da vida. Essa convicção inabalável e abundante, que é traduzida aqui no versículo 2 como riquezas da plena certeza, essa convicção inabalável, ela é infindável. O que significa que mesmo que as nossas vidas sejam marcadas por tragédias, nenhuma dessas tragédias tem o poder para esgotar a abundante convicção inabalável que pertence aos crentes. E de repente você está pensando, não, mas eu conheço vários crentes que se deixaram abalar. E que perderam essa convicção. Esses crentes que você conheceu, inclusive esse casal que eu citei como exemplo, eles são daqueles que foram semeados no solo rochoso. Porque essa é a interpretação que Jesus dá, né? Aqueles que foram semeados em solo rochoso, eles aparentemente recebem a palavra com alegria, mas logo vem o sofrimento. Logo vem as dificuldades. Logo vem as provações. E então eles se escandalizam. E eles dizem, eu não preciso desse Jesus. Eu quero um Jesus que evite as tragédias da minha vida. Esse Jesus que permite tragédias na minha vida, esse Jesus eu não preciso. Esses crentes que você conheceu e que se deixaram abalar, não eram verdadeiros. Para usar a linguagem de Jesus na parábola do semeador, eles não eram boa terra. Eles foram aqueles que foram semeados no solo rochoso. Nenhuma dessas tragédias tem o poder para esgotar a abundante convicção inabalável que pertence aos crentes. Mas em que consiste essa abundante convicção inabalável? Ela consiste no discernimento prático com referência ao conhecimento do mistério de Deus. Ou conforme nós temos aqui, ela consiste nesse conhecimento do mistério de Deus. A versão da Bíblia que nós usamos aqui, a Almeida Corrigida e Fiel, ela traduz o grego como conhecimento, né? Já eu preferi traduzir como discernimento prático, que é o sentido mais específico da palavra grega original. E eu prefiro o discernimento prático a conhecimento, exatamente porque conhecimento poderia ser interpretado apenas como algo que nós sabemos, mas que nunca é posto em prática. Porque nós fazemos isso às vezes, né? Nós sabemos de alguma coisa, mas nós não colocamos em prática isso que nós sabemos. O sentido que Paulo quer dar aqui pelo seu fraseado é um conhecimento que é posto em prática. Por isso mesmo a minha preferência por discernimento prático. Esse discernimento prático responde à pergunta que tantas vezes nós nos fazemos quando enfrentamos as tragédias da vida. Que é a seguinte pergunta: o que eu faço agora? E agora? O que eu faço da minha vida? Nós nos perguntamos isso às vezes, né?
depois de alguma tragédia. E agora, o que eu faço? Esse conhecimento prático responde a essa pergunta. O que Deus quer que eu faça nessa situação, nessa circunstância? Esse discernimento prático é derivado do mistério de Deus. E esse mistério de Deus, Pai, é Cristo. O conhecimento prático que nos ensina o que devemos fazer em meio às tragédias da vida, esse conhecimento prático que gera em nós aquela abundante convicção inabalável, esse conhecimento prático é derivado do mistério de Deus. E o mistério de Deus é Jesus. Em Colossenses 1, 26 a 27, Paulo fala do mistério de Deus, né? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério de Deus, resumido por Paulo no versículo 27, é Cristo em vós, Cristo entre os gentios, Cristo entre as nações, a esperança da glória. Ou seja, a esperança de um mundo tomado e transformado pela glória de Deus está em Cristo, sendo honrado e obedecido pelos gentios. Está em Cristo sendo honrado e obedecido pelas nações. Agora Paulo resume ainda mais o mistério de Deus. Agora o mistério de Deus é apenas Cristo, não é Cristo em vós, a esperança da glória. Não, agora o mistério é apenas Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Paulo toma a pessoa de Jesus, ele toma a obra efetuada por Jesus para mostrar que Jesus é o agente na transformação deste mundo pela glória de Deus e para a glória de Deus. Jesus transforma as nações e o mundo na medida em que as nações e o mundo têm ao próprio Jesus como alvo e exemplo a ser seguido. Isso é verdade a nível das nações, e isso é verdade também a nível pessoal. Porque é impossível que uma nação tenha a Cristo como alvo e exemplo se os cidadãos dessa nação não tiverem a Cristo como exemplo e alvo. E nós estamos falando tudo isso simplesmente para dizer o seguinte: a união da igreja deve se dar ao redor do amor e deve se dar ao redor do discernimento prático que o conhecimento do mistério de Deus nos fornece. Deve se dar ao redor do discernimento prático que Jesus nos fornece. E sendo que as nações serão transformadas pela glória de Deus quando elas obedecerem a Cristo, as nossas vidas individuais também serão transformadas pela glória de Deus quando nós obedecermos a Jesus. Jesus, pelo seu exemplo de vida, é aquele que nos dá o discernimento prático de como devemos viver neste mundo. Paulo escreveu: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus, pelo seu exemplo de vida, é aquele que nos dá o discernimento prático de como devemos viver neste mundo. E nós podemos aprender grandes coisas com Jesus. Caso dermos atenção às narrativas contidas nos 4 evangelhos. Por exemplo, esses dias, pode parecer um tanto quanto boba essa discussão,
Mas esses dias nós estávamos conversando lá em casa acerca do direito à privacidade e acerca do fato de que só porque alguém me faz uma pergunta, eu não sou obrigado a responder aquela pergunta. Eu tenho direito à minha privacidade. E eu defendi essa posição dando o exemplo de Jesus. Os fariseus chegaram diante de Jesus e disseram: com que autoridade tu fazes essas coisas? E Jesus disse: quer saber? Eu não vou dizer para vocês. Eu não vou responder. Isso não diz respeito a vocês. Eu só vou responder se vocês me disserem se o batismo de João Batista era de Deus ou se João Batista inventou que ele deveria batizar as pessoas. Pode parecer bobo, né? Mas ali Jesus está dizendo o seguinte: olha, só porque alguém te pergunta uma coisa, isso não quer dizer que tu tenha que responder. Eu só tenho que responder se aquilo que foi perguntado para mim diz respeito àquela pessoa. Né? Então, digamos que eu tenha falado mal do Vitor para alguém, e o Vitor descobriu que eu falei mal dele para alguém. E daí o Vitor vem até mim e diz: João, tu falou mal de mim? Eu não posso me recusar a responder essa pergunta. Porque a resposta diz respeito ao Vitor. Mas se eu chegar no Vitor e perguntar alguma coisa da vida particular dele que não tem nada a ver comigo, ele não é obrigado a responder. Ele não pode mentir, mas ele pode dizer: João, isso aqui, eu gosto de ti, mas isso aqui não tem nada a ver. Tu não tem nada a ver contigo, não pertence a ti saber isso da minha vida privada. Algo que a gente pode aprender com Jesus. E certamente muitas outras coisas a gente pode aprender com Jesus observando como Jesus age nos evangelhos. Mas talvez mais importante do que isso é percebermos o seguinte: é percebermos que toda a vida de Jesus foi marcada pela sua obediência perfeita à lei de Deus. É muito importante nós sabermos disso, porque embora nós tenhamos o relato acerca da vida de Jesus nos 4 evangelhos, esse relato não é exaustivo. Nós não vemos Jesus tratando com os clientes na carpintaria. Não é? Porque de forma presumível, dos 12 anos até os 30, Jesus trabalhou como carpinteiro. Mas nós não vemos nos evangelhos as interações de Jesus com os clientes da carpintaria. Nós sabemos que Jesus interagiu com os clientes. Mas nós não temos o relato disso. Mas ainda que nós não temos o relato, nós sabemos como Jesus interagiu com eles. Jesus interagiu com eles conforme a lei de Deus ordena que alguém interaja com os seus clientes. Então, é importante nós termos ciência de toda a vida de Jesus retratada nos evangelhos, mas mais importante do que isso é sabermos que em tudo aquilo que Jesus fez, em tudo aquilo que Jesus falou, Jesus sempre obedeceu à lei de Deus. Isso é importante saber porque nós enfrentamos circunstâncias e tragédias que Jesus jamais enfrentou. Por exemplo, Jesus nunca foi casado. Né? Isso quer dizer que Jesus nunca enfrentou problemas do casamento, porque ele nunca foi casado.
Jesus nunca teve que criar filhos, porque Jesus nunca foi casado. Então, como, por exemplo, um homem casado pode seguir o exemplo de Jesus, se Jesus nunca foi casado? Como os pais podem seguir o exemplo de Jesus, se Jesus nunca teve filhos? Bom, eu não preciso que Jesus seja casado para eu saber como Jesus agiria caso ele fosse casado. Jesus agiria conforme a lei de Deus ordena. É assim que Jesus agiria. Eu não preciso que Jesus tenha tido filhos, saiba como Jesus agiria com os seus filhos. Eu sei que se Jesus tivesse filhos, ele agiria conforme a lei de Deus ordena, que os pais ajam com seus filhos. Então, é bom nós termos sempre em mente os relatos de Jesus nos evangelhos, mas nós também temos que ter o conhecimento de que em tudo Jesus obedeceu à lei de Deus. O que significa que naquelas coisas em que eu não tenho um exemplo de Jesus, eu sei exatamente aquilo que Jesus faria. Jesus obedeceria à lei de Deus. É isso que Jesus faria. É assim que Jesus nos dá esse discernimento prático que fornece essa certeza inabalável e abundante. A vida de Jesus estava centrada na obediência à lei de Deus. Era assim que Jesus discernia entre o bem e o mal. Era assim que Jesus determinava o que ele deveria fazer. Foi assim que Jesus determinou o que ele deveria fazer quando José morreu. Né? Porque em algum momento José morreu. A última vez que José aparece, Jesus tem 12 anos de idade. Depois, em algum momento, José morre e Jesus assume a sua família. Né? Jesus assume a posição de líder daquela família. E como é que Jesus sabia o que ele deveria de fazer como líder daquela família? Por meio da lei de Deus. Por meio da palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus falava, de forma específica agora, no caso de Jesus, no Antigo Testamento, era aquilo que Jesus faria. Então, Jesus, como o mistério de Deus, é assim que Jesus nos fornece esse discernimento prático entre o bem e o mal. A lei de Deus, ou ainda a totalidade da palavra de Deus, define não apenas o que é o amor, mas também nos dá o discernimento prático do que nós devemos fazer com as nossas vidas. E assim como Paulo, você deve combater em oração para que você, os teus irmãos, essa igreja e a igreja brasileira, para que todos nós tenhamos esse discernimento prático, para que todos nós saibamos o que devemos fazer. Talvez te falte aquela abundante convicção inabalável que nós falamos antes. E a razão pela qual te falta essa convicção inabalável é porque te falta o discernimento prático de como você deve viver neste mundo. Talvez os teus irmãos, talvez falte aos teus irmãos essa convicção inabalável. Talvez você conheça irmãos que estejam enfrentando tragédias e que essas tragédias estão abalando-os.
E a razão pela qual essa tragédia os está falando é porque falta a eles esse discernimento prático. Falta a eles saber o que eles devem fazer no meio desse sofrimento todo, no meio dessa luta toda. Falta à igreja brasileira essa convicção abundante e inabalável, exatamente porque falta à igreja brasileira esse discernimento prático de qual é a sua missão neste mundo e de qual é a guerra para a qual Deus a chamou. Combata em oração por ti mesmo, pelos teus irmãos, por essa igreja e pela igreja brasileira, para que todos tenhamos o discernimento prático que só a palavra de Deus pode nos dar. Não há como nós sabermos se a heresia contra a qual Paulo está escrevendo aqui em Colossenses é a responsável pelo estado lamentável da igreja de Laodiceia em Apocalipse 3. Não há como nós sabermos isso, né? Se foi essa heresia aqui que causou os problemas da igreja de Laodiceia, né? Quais eram os problemas da igreja de Laodiceia? Eu vou ler para vocês aqui, Apocalipse 3, os versículos 14 ao 22. Escreve ao escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que o aplique sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De novo, não há como saber se a heresia contra a qual Paulo está escrevendo aqui é a mesma que causou esse estado lamentável da igreja de Laodiceia em Apocalipse. Mas uma coisa é certa, a igreja de Laodiceia pensava mais de si mesmo do que de fato ela era. A igreja de Laodiceia pensava ser autossuficiente. A igreja de Laodiceia pensava o seguinte, eu não preciso aprender a discernir nada. A igreja de Laodiceia pensava que ela se bastava a si mesma, que ela não tinha necessidade de nada, ela se achava perfeita em todos os sentidos e aspectos. E, no entanto, Jesus disse que a igreja de Laodiceia estava em petição de miséria, achando-se rica e próspera, abençoada e sem ter falta de nada. Na verdade, lhe faltava tudo. Ela era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Não caia no erro de Laodiceia. Não pense de si mesmo mais do que você é. Reconheça as suas fraquezas. Reconheça a tua nudez. Reconheça a tua cegueira. Reconheça as vezes em que você não sabe o que deve fazer. O que adianta fingir saber o que deve ser feito, se de fato você não sabe o que deve ser feito? Não tem nenhum valor. Reconheça a falta de discernimento espiritual prático
tanto a falta que você tem, como também a falta que os teus irmãos têm. Reconheça essa falta de amor como a lei de Deus o define. Nos teus irmãos, mas em ti também. Reconheça tudo isso e então passe a lutar com Deus em oração, nesse combate espiritual de vida ou morte, a teu favor, a favor dos teus irmãos, a favor dessa igreja, a favor de todas as igrejas. Ore, sim, a favor dos teus problemas e dilemas pessoais. Mas não deixe também de orar a favor dos teus irmãos. Não deixe também de orar a favor da igreja, porque se nós considerarmos a oração que Jesus ensinou como o padrão da oração cristã, Jesus ensina que, em primeiro lugar, deve ser buscado o seu reino. A oração não começa com o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas ofensas. Não. A oração começa com Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os versículos 9 e 10 de Mateus 6, primeiro o reino de Deus. Aí depois sim as tuas necessidades pessoais. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Primeiro o reino de Deus, depois as suas necessidades. Então ore sim pelas suas necessidades pessoais, mas dê primeiro a prioridade ao reino de Deus. Siga o padrão ensinado por Jesus. Ore a favor dos teus irmãos em Cristo, ore a favor dessa igreja, ore a favor de si mesmo. E do reino de Deus no Brasil e no mundo. Tenha, como nós dissemos antes, tenha objetivos claros e específicos ao orar a Deus. No caso, aquilo que nós vimos hoje, o fortalecimento, união e discernimento da igreja. E lembre que essa é uma batalha de oração. Não é um passeio no parque. É uma luta. É uma guerra. Então não haja de forma, não haja de forma despreparada e improvisada. Porque se você for chamado para a guerra e tentar improvisar na guerra, você vai ser uma das primeiras baixas, né? Você vai ser um dos primeiros que vai morrer. Né? Tem uma cena naquele o resgate do soldado Ryan, né? Logo no início do filme, quando eles estão chegando lá na praia, estão desembarcando na praia, se não me engano é na França, e daí tá lá os alemães, né? Com a artilharia pesada, atirando, aí de repente vem um tiro e pega no capacete dos soldados. E o cara se assusta. E daí o cara tira o capacete para ver a marca da bala e vem um outro tiro e pega na cabeça dele. Isso é esquecer o treinamento militar, né? Tu recebeu o capacete por uma razão. Que é para tentar proteger a tua cabeça dura, né? Essa é a razão. Porque a tua cabeça é dura, mas ela não é tão dura a ponto de resistir uma bala, um tiro. Então, não improvise na guerra, não improvise na batalha, porque ao improvisar, você estará se entregando aos inimigos da tua alma, ao mundo, ao diabo e à tua própria carne. Combata em oração pelo fortalecimento, união e discernimento da igreja.
Amém.